Estamos avançando na carta de Tiago e aprendendo a nos tornarmos o cristão que nós de fato devemos ser. Muito bem-vindo à nossa série de devocionais. Eu sou o Kaique e tenho o prazer de estar acompanhando você nessa série. O meu desejo é que você comece sendo incentivado através do e-book que nós estamos disponibilizando aqui na descrição do vídeo e através desses conteúdos gravados a uma vida devocional diária. A minha ideia é que quando eu terminar isso aqui, você continue e que isso aqui produza muitos frutos na sua vida, porque uma vida devocional, uma vida diária com o Senhor, você que é o mais beneficiado de tudo isso. O próprio Tiago diz que quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. Nós já vimos desde lá do comecinho que o Senhor deseja estar conosco porque nos chama de filhos. Olha que grande amor que Deus nos amou. Nós somos feitos os filhos de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor em primeiro lugar. E a gente precisa ser sincero, nós não estamos buscando a Deus em primeiro lugar. Nós não estamos consagrando os nossos planos ao Senhor. A gente faz plano, a gente confia no nosso braço, na nossa força, na nossa influência, na nossa capacidade, e a gente nem busca Ele em primeiro lugar e nem coloca nas mãos dele os nossos planos. A gente simplesmente vai, e Deus que fique por aí correndo atrás de nós e nos abençoando. Não foi essa vida que Jesus chamou os seus discípulos para viver. Jesus nos chamou uma vida diária com Ele. Então, eu não sei se você começou um jejum ou não. Comece o seu jejum. Escolha alguma coisa aí. Sejam redes sociais, sejam alimentos, seja uma refeição. Consagre-se ao Senhor. Busque a Ele, deposite nele toda a sua esperança. E eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas na sua vida e através de vocês. Hoje nós estamos aqui no nosso devocional de número 4 e o tema é uma palavra em grego, escreve-se peirasmos. O tema de hoje é peirasmos. E você não entendeu nada, que negócio de peirasmos é esse? E eu quero te explicar, mas antes quero ler com você Tiago capítulo 1, versículo 12 até o 18. Nesta perícope que faremos o nosso devocional hoje. O que é perícope, Kaique? Já falei no outro vídeo, volta lá. É o trechinho aqui que a Bíblia separa para nós. Vamos ler, versículo 12. Bem-aventurado. Quando tiver bem-aventurado na Bíblia, significa feliz. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Isso aqui você já sabe, falei um monte de vezes. Porque depois de ter sido aprovado, olha aqui o segredo. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta cobiça o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, ter se realizado, ter feito, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Versículo 16. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Peirasmos, que tem a ver com isso aqui que eu falei para você. Peirasmos é algo bom e ruim nesse texto. Nós lemos várias vezes, porque quando foi traduzido para o português, tanto provações quanto tentações carregam a mesma palavra. Tem um sentido para cada uma delas e é isso que eu quero pensar com você neste dia. Bora lá?
Versículo 12 diz o seguinte: suporte com perseverança a provação. Suportar com perseverança, nós já vimos bastante sobre isso, são as lutas diárias que nós temos que aguentar. E qual é o objetivo dessa luta diária que nós estamos enfrentando? Tiago diz que receber de Deus a coroa da vida. Preste atenção, nós chamamos isso nos outros devocionais de tornar a gente íntegro, completo, perfeito, mais semelhante a Cristo. E Tiago diz aqui que é receber a coroa da vida. Olha, as recompensas do que nós estamos fazendo aqui na terra são celestiais, são eternas. As recompensas pelas lutas, por isso não fuja das lutas, encare elas. Por quê? Porque as lutas produzem em nós perseverança. A perseverança nos leva à integridade, à perfeição, e eternamente recebemos a coroa da vida. O Senhor tem nos céus preparado para nós o prêmio de nós estarmos aguentando e suportando todas as provas sem pecarmos, mas vivendo uma vida de santidade no Senhor. Talvez o que você não tenha percebido é que algumas dessas recompensas das lutas que estamos passando aqui só vem no céu. Sim, só vem no céu, mas vamos embora, não desiste não. Essas são as provações que nós enfrentamos no dia a dia. Agora, olha que interessante, do versículo 13 ao 15, vai dizer a outra palavra que também é peirasmos, que não é provação mais, mas entra outra palavrinha em jogo aqui, que é tentações. E o versículo diz que ele mesmo, se referindo a Deus, a ninguém tenta. Deus não tenta a gente, Deus nos prova, mas não nos tenta. Provação, tentação, provação, vindo de Deus, tentação, outra coisa. Por quê? Porque a provação tem uma finalidade: gerar perseverança em você e te tornar mais parecido com Cristo. Essa vida em santidade, essa sabedoria posta em prática, essas coisas que nós fazemos pelo Senhor, recebemos a coroa da vida. A recompensa é no céu. Algumas recompensas estão aqui na terra mesmo, mas muitas delas estão no céu, não desista. Agora, tentações, por que Deus não pode te tentar? Porque a tentação tem um objetivo muito específico, que é fazer você pecar. Aqui só quer o seu bem, a tentação só quer o seu mal. A tentação é algo usado com a finalidade de te fazer pecar. Então quando você está numa situação e a tentação vem para você, ou seja, a oportunidade de pecar, e aquela vozinha: não, peca, a situação como que está, ninguém está vendo, vai dar tudo certo, está tudo bem. Isso não foi Deus que falou. Tentação não vem de Deus. Afinal de contas, Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que os nossos pecados criam um muro de separação entre nós e Deus. Por que Deus ia nos tentar? Para que a gente caia em pecado e Ele fique longe de nós? Não, Deus quer a gente pertinho dEle. De onde vêm as tentações? Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tem uma frase de John Wesley que diz assim: devemos procurar a causa de todo pecado dentro e não fora de nós mesmos. Preste atenção, o mundo tem um sistema que vai nos tentar fazer pecar. O diabo quer que a gente peque, mas a gente não pode esquecer que é a nossa própria cobiça que nos leva ao pecado, o nosso próprio desejo pelo que é mal, porque a gente é por natureza mal. A gente só vai ser livre disso aqui, irmãos, lá no céu. Mas a nossa cobiça, o nosso olhar, o nosso desejar aquilo que a gente não deve, que é o problema. Por isso John Wesley fala: olha, não olhe para ninguém não, para de culpar o diabo e o mundo, olhe para você mesmo. Você é o culpado pelos seus pecados, porque você cede a eles. Você olha o caminho, você olha, fica cobiçando aquilo te atrai, te seduz, assim como a serpente. Você pratica, você realiza, você peca, e aí a consequência do pecado é a morte. Então a tentação começa em nós
tramada toda pelo diabo, quer que a gente peque, para que a gente morra. Já a provação de Deus nasce em Deus. São provas e lutas que passamos para nos aperfeiçoarmos e recebermos uma coroa lá nos céus, a recompensa de tudo que a gente faz. Provação leva à coroa da vida. Tentação leva à morte. Como o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, não se esqueçam, tudo que a gente planta, a gente colhe. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Plantou para carne, plantou para as tentações, plantou para o que é do diabo, morte, vai colher. Não adianta tentar escapar depois. Plantou para o espírito, vai colher vida eterna. Então, onde você está plantando, é onde você vai colher. Você é livre para plantar. Você é obrigado a colher o que plantou. Então, as provas vindo de Deus, as tentações vindas do diabo, você precisa entender a quem você vai obedecer, a quem você vai ceder, porque o que você fizer aqui, nesta vida, as recompensas serão eternas, tanto como coroa de vida eterna, tanto quanto morte eterna, inferno e tudo mais. Beleza? Escolha, faça as suas escolhas, suas plantações. Você é livre aí, hein? Planta. Só não esquece, tudo que você plantou, você vai colher. Não tem como escapar disso não. Não se esqueça também que o nosso e-book está disponível com todos os devocionais para você. Se você não quer mais me ouvir, não aguento mais o Kaique falando, eu vou fazer o meu devocional por conta, pode ir lá, não tem problema nenhum. Está tudo escrito do jeitinho que eu falo aqui, está lá para você fazer e gastar um tempo com o Senhor. Ou se você quiser acompanhar o que eu estou falando junto com a leitura, é só você pegar o e-book também. Lá também tem versículos que vão de acordo com isso aqui que eu estou dizendo. Tem, por exemplo, no devocional de hoje, a tentação do diabo feita para Jesus e a aprovação que Deus mandou para Paulo. Duas coisas diferentes, dois textos que você não pode deixar de ler. Leia aí para complementar toda essa ideia. Vamos orar? Se você não deixou o seu like ainda, não perde tempo, manda bala e se inscreve nesse canal. Senhor, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos pelas provas que o Senhor manda sobre as nossas vidas e nós aceitamos todas elas porque sabemos que receberemos recompensas eternas por sermos fiéis a Ti em todas as coisas. Pai, nos livra das tentações, aquilo que o nosso olho fica cobiçando, desejando. Senhor, nos ajude, nos livre das tentações, porque o Senhor não mandou elas, o Senhor não tenta ninguém. E nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a não pecarmos, a não vivermos uma vida de pecado, porque se nós plantarmos isso, colheremos a morte eterna, mas se plantarmos a santidade e a vida com Deus, colheremos a vida eterna e a coroa da justiça do Senhor em nossas cabeças. É isso que nós queremos, Jesus. Nos abençoa e nos prospere nos teus planos. Quais são os teus planos? Revela para nós. Por isso nós estamos aqui. Queremos te conhecer, saber o que o Senhor tem para nós. Queremos buscar o Senhor em primeiro lugar, consagrar nossos planos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor nos chama de filhos e o Senhor nos ama e tem boas coisas preparadas para nós. Nós te amamos, Jesus. Amamos a tua presença e amamos priorizar as nossas vidas gastando tempo contigo. Essa é a nossa oração, feita em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e eu te espero no nosso próximo devocional.